coloque diante do Senhor as suas expectativas, os seus anseios, as suas dúvidas, para que o Senhor revele a palavra a você. Pai, nós te agradecemos por esse tempo que nós escolhemos estar aqui, Senhor, para te adorar. Não viemos fazer outra coisa aqui, Senhor, a não ser te adorar, Senhor. Nos dobrarmos diante da tua soberania, Senhor, diante da tua grandiosidade, diante da tua majestosidade, Senhor, e reconhecermos que o Senhor é maior do que nós, que o Senhor sabe mais do que nós, e que nós dependemos de ti, Senhor. Então venha com a tua graça, Senhor, venha com o teu Espírito agora e distribua, Senhor Deus, o teu maná, Senhor Deus, sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, podeis assentar. Nós vamos falar hoje sobre a casa caiu. Amém? Amém. A casa caiu. A casa caiu. Falamos uma parte do domingo passado, e aí a Ivete até brincou comigo e falou assim: mas a casa não caiu. Aí eu falei para ela, falei assim: não, é que a casa estava firmada na rocha. Então, domingo passado a casa estava firmada na rocha. Amém. Então ela não caiu mesmo. Mas hoje nós vamos falar sobre a casa que não está firmada na rocha. Então a casa vai cair. Mas eu espero e eu desejo que a sua casa esteja firmada na rocha. Amém? Então para isso eu convido você a abrir sua Bíblia. Nós estamos hoje sem a nossa projeção. Então abra sua Bíblia lá em Mateus 7, de 24 a 27. Mateus 7, de 24 a 27. Fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha seus alicerces aonde? Na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. Amém. Eu queria relembrar um pouquinho, alguns não estavam, e queria relembrar um pouquinho. Amém? Rapidamente. Então, domingo passado nós falamos sobre a casa que ficou na rocha. Então ela não caiu, porque o seu alicerce estava na rocha. E nós falamos algumas coisas que eu queria relembrar você. Nós falamos que nós somos os construtores. Nessa parábola de Jesus, os construtores representam a gente, ou seja, nós estamos construindo a nossa vida. Outra coisa que nós falamos, que a rocha é quem? Cristo. A rocha é Cristo. Outra coisa que nós falamos é que o alicerce é o nosso eu, ou seja, as minhas verdades, os meus valores, as minhas crenças, aquilo em que eu estou estabelecido na minha vida. E falamos que então esse alicerce ele se funde a Cristo, que é a rocha,
E isso é que dá firmeza à nossa vida. Amém? A casa é a nossa vida. Foi isso que nós falamos. Aleluia. Os componentes de um alicerce. Os componentes de um alicerce. Desliga para mim, senão vou aqui. Obrigado, Dudu. Os componentes de um alicerce normal, né, são as pedras, ferro, concreto, sapatas. É isso que tem. Na sua casa tem isso para ela não cair. Aqui tem isso. Não é? Agora, os alicerces da vida, para a casa não cair, os alicerces da vida são a conversão. Nós temos que nos converter a Cristo. Conversão, ou seja, conversão significa mudar de direção. Estou indo, mudo de direção. Então Jesus falou lá: vinde a mim todos os que estáis cansados. É exatamente isso. Eu estava indo na minha direção, na minha vida, e então ouvi Jesus, e então eu mudei, eu me converti. Amém? Amém. Você se converteu? Glória a Deus. Outro item do alicerce da vida, da casa que não cai, é a salvação. Então a salvação é um estado. Eu me torno salvo. Por quê? Porque Deus me coloca nessa condição de salvo. Amém? Segundo aos Coríntios 5,17 fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Então Deus nos põe lá, estamos lá, somos salvos. E o outro item desse alicerce é a transformação. Transformação. Segundo aos Coríntios 5,17, a parte B desse versículo fala assim: as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a transformação daquele que é salvo é algo notório. Acontece. Vai acontecendo. Por quê? Porque nós vamos nos tornando cada dia mais parecido com o nosso Salvador, que é Jesus. Amém? Lembram disso? Então isso é uma lembrança do que nós falamos, é uma síntese do que nós falamos domingo passado. Vocês lembram da bicicleta? Até que eu andei aqui de bicicleta, lembram? Vocês lembram disso? Isso aí. Então, nós vimos aquele domingo passado. Eu perguntei quem sabia andar de bicicleta e quem não sabia. Algumas pessoas nós vimos que não sabiam andar de bicicleta. Não sabiam andar de bicicleta. Ok. Mas na vida, todos nós aprendemos a viver. Não há quem não saiba viver. Você sabe viver. Ninguém pode falar assim: ó, eu não sei viver. Todos nós vivemos de alguma forma. Certo ou errado, nós aprendemos a viver. E você vive do jeito que você aprendeu. Amém? Do jeito que você foi ensinado. Do jeito que as circunstâncias foram formando em você essa percepção do que é a vida e de como você deve viver. E quando aprendemos errado e continuamos, mesmo depois de viver, mesmo depois de conhecer Jesus, e nós continuamos a viver do jeito que a gente acha, a Bíblia fala, e Jesus fala, que se nós agimos assim, mesmo depois de ouvir a palavra, de conhecer a palavra, de escutar Jesus, e nós continuarmos a viver do jeito que a gente acha que deve viver, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente aprendeu, a Bíblia fala que a pessoa que fizer isso, a casa vai cair.
Amém? A casa vai cair. E é isso que eu queria falar com você hoje, exatamente isso. Das pessoas que escolhem, mesmo sabendo, mesmo ouvindo, mesmo sendo ensinados, escolhem viver dessa forma. Lucas, no capítulo 6, versículo 49, Lucas ele narra essa história de uma forma um pouco diferente. Ele é mais detalhista. E Lucas, no capítulo 6, no versículo 49, ele fala assim: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. Sobre o chão, sem alicerces. Mateus fala construir sobre a areia. Lucas, ele é mais preciso, poderíamos colocar assim. E ele fala que a pessoa constrói sobre o chão e não tem alicerces. Além disso, não tem alicerces. Então eu queria começar a pensar com você, o que seria construir sobre a areia? O que será que Jesus estava querendo dizer com isso? Construir a vida sobre a areia. Provavelmente, o cenário no qual Jesus contou essa história, que é essa parábola, e nós falamos que essa parábola é o final do Sermão do Monte. Você lembra disso? Então eles estavam no monte. Jesus e os seus discípulos estavam no monte. Jesus estava pregando, Jesus estava falando para eles. Então eu acredito que quando Jesus chegou nessa parte, ele falou assim: olha, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Quem não ouve é como um homem insensato que construiu sobre a areia. Eu acredito que Jesus e os seus discípulos estavam olhando lá para baixo, porque eles estavam no monte. Eu acredito que Jesus estava apontando para as construções que ele podia ver lá embaixo. Então eu acredito que Jesus falou assim: ó, aquela casa, ela foi construída sobre um terreno que dá base para ele fazer um alicerce. Aquela casa, ela parece com um insensato que ouve a minha palavra e não faz. Ela foi construída sobre areia, ela não tem alicerce. Então Jesus, eu acredito que ele apontava para as construções e fazia então essa analogia daquilo que ele estava pregando, daquilo que ele estava querendo dizer. Jesus, ele viveu na Galileia. Jesus nasceu em Belém, passou um tempo em Nazaré, por isso foi chamado de Nazareno, e depois ele viveu na Galileia, e ele foi chamado de Galileu. Então Jesus, ele conhecia muito bem aquela região. Ele conhecia muito bem a cultura das pessoas que viviam ali naquele lugar. Ele conhecia os moradores daquele lugar. Ele conhecia tudo a respeito da Galileia. Então, Jesus conhecia alguns detalhes daquela cultura. Existem alguns comentários bíblicos que falam que os estrangeiros, nesse tempo, os estrangeiros que se mudavam para Galileia, eles eram, quando eles iam comprar os seus terrenos para construir, eles eram atraídos para terrenos assim, arenosos. Talvez por serem mais baratos. Então esses homens que viviam naquela cidade, que não eram dali, talvez por ser mais barato, eles não tinham condições financeiras muito elevadas, então eles
optavam por comprar esse tipo de terreno arenoso, que não dá sustentação ao alicerce. Ou talvez também pela construção ser num terreno assim, seria mais fácil construir. O próprio dono poderia construir. Ele não precisaria contratar mão de obra, não precisaria de engenheiro, não precisaria de arquiteto, não precisaria de pedreiros experientes. Ele mesmo. Era fácil, era simples. Então ele mesmo construía. E Jesus sabia que as pessoas que o estavam ouvindo, que o ouviam, sabiam disso também. Então Jesus ele faz essa colocação. A ideia principal desse texto que nós lemos não é a de 2 alicerces. Quando a gente lê assim, de uma forma rápida, sem prestar muita atenção, a tendência nossa é achar que as 2 casas tinham alicerce. Então a gente às vezes pensa que a casa do prudente tinha alicerce e estava sobre a rocha. A casa do insensato tinha alicerce e estava só na areia. Mas a ideia do texto é que uma casa possuía alicerce e a outra não possuía alicerce. Então, assim como aquelas pessoas que compravam os seus terrenos e por essas questões que eu falei, simplesmente construíam a partir do terreno, a partir daquilo que existia. Da mesma forma, a pessoa insensata, ela constrói a sua vida a partir daquilo que ela tem, a partir daquilo que ela foi ensinada, a partir daquilo que a cultura do seu país legou a ela, a partir de costumes que a sua família tem. Então as pessoas, nós construímos a nossa vida a partir disso, a partir daquilo que nós já temos. Construir sobre a areia é, depois de ouvir o que Jesus diz, continuar a viver como sempre vivemos, como aprendemos, como ouvimos. Isso é construir sobre a areia. Agora, como que isso acontece? Eu queria pensar com você. Como que isso acontece? Como que esse construir sobre a areia acontece? Eu ouvi uma frase outro dia que eu achei interessante. Foi um filme. A frase dizia assim: não vemos as coisas como elas são, as vemos como nós somos. Ou seja, nós percebemos as coisas que estão ao nosso redor de acordo com como nós somos por dentro. Por exemplo, um animal, um cachorro, por exemplo. Qual é a percepção de mundo que ele tem? Ele tem uma percepção, mas com certeza é diferente da sua e da minha. Ele vê o mundo de forma diferente. Nós temos algo em nós chamado personalidade. Já ouviu falar? Personalidade. Então, a definição de personalidade aqui é essa que eu queria ler para você. A personalidade é uma característica do ser humano que organiza os sistemas físicos, fisiológicos, psíquicos e morais de forma que interligados determinam a individualidade de cada ser. Ou seja, a personalidade é a sua identidade. Você percebe o mundo a partir da sua identidade.
Você constrói sua casa, sua vida, a partir da sua identidade. Amém? Amém. Mas eu queria falar uma coisa para você. A nossa personalidade, a nossa identidade está no nosso espírito. Quero repetir. A sua identidade está no seu espírito. E o que é o espírito? O espírito é o seu subconsciente. O espírito do homem é o seu subconsciente, aquilo que está dentro de você, que foi colocado dentro de você, através de todas essas experiências que você teve na sua vida. Isso é o seu espírito. Jesus chama isso de carne. Olha o que ele fala lá em João 3,6, quando ele se encontra com Nicodemos. Lembra dessa história? Ele se encontra com Nicodemos, e aí uma das coisas que Jesus fala para Nicodemos é isso: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Paulo chama isso de velho homem. Olha o que fala lá em Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, da velha natureza, da velha personalidade, que se corrompe por desejos enganosos. Presta atenção nisso. Com a queda do homem, com a queda do ser humano, que é o pecado, o espírito do homem se separa de Deus, que é a fonte da verdadeira vida. Deus é vida. E quando o homem que estava conectado a Deus se separa de Deus, ele perde a vida, mas ele continua a existir, mas sem vida, mas ele continua a existir, o homem continua a se autossustentar. Antes ele dependia de Deus para viver, agora ele depende dele mesmo, das suas articulações, dos seus relacionamentos. Olha o que fala em Romanos 3:23: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, com a queda, o que acontece? Com a queda, Adão e Eva, eles começam a ter uma visão de mundo diferente. E essa visão de mundo, que hoje se chama de cosmovisão, essa visão do mundo, ela é transmitida aos descendentes deles, Abel, Caim e os outros, os seus avós, e agora os seus pais, e agora para você. Toda essa visão separada de Deus foi passada para nós. E essa é a maneira natural de viver. Essa é a areia que todos vivem. É a forma que todos vivem. Essa é a maneira natural que todos vivem. Então, construir sobre a areia é nos basearmos nessa forma de visão, separada de Deus, autônoma, viver do nosso jeito.
não do jeito de Deus. Por isso, na parábola que nós lemos, Jesus fala que essa casa que vive dessa forma, baseada na visão separada de Deus, baseada na visão do homem, cai. Por quê? Porque ela não tem sustentação. Ela está baseada nela mesma, interligada. Às vezes nós vemos construções assim, elas não têm alicerce. O que as sustenta? São as suas amarrações. Então, um tijolo está encaixado com o outro, as vigas estão juntando uma coisa com a outra, mas na verdade, o que está sustentando ela ali é ela mesma. Então Jesus fala que esse tipo de vida que a natureza humana vive, ela não tem condições de se autossustentar. A vida construída fora da rocha, que é Jesus, não consegue se autossustentar. Então a casa cai, porque ela não tem essa possibilidade de dar firmeza a ela mesma. Amém? A casa cai mesmo. Eu posso ser o mais bonzinho que eu for, eu posso fazer todas as coisas, mas se a estrutura da minha vida estiver baseada em mim mesmo, no que eu penso, no que eu acho, não tem estrutura, vai cair a casa, vai cair. Outra coisa que esse texto fala lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 25, fala assim: as tempestades vêm. Olha o que fala aqui, Mateus 7,25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aqui está falando sobre a casa que está sobre a rocha. A tempestade, ela vem tanto sobre a casa que está na rocha, como vem para a casa que não está na rocha. Olha aqui, Mateus 7,27 fala: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Essas pessoas que estavam ouvindo Jesus, elas conheciam aquela região. As chuvas lá são repentinas, não são como aqui que vai formando nuvem, não é? Então você percebe que vai chover. Não, lá nessa região, até hoje é assim, as chuvas são torrenciais. As nuvens se formam em questão de minutos, e a chuva cai, as inundações vêm, os furacões aparecem e causam danos repentinos. Então, aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, elas estavam acostumadas com isso, e é por isso que Jesus estava falando para eles que aquelas coisas podiam acontecer, aquelas chuvas poderiam vir, elas eram repentinas e elas eram devastadoras. Então, como nós vemos nessa parábola, os ventos fortes, a inundação, os furacões, eles vieram para as duas casas, para as duas. Não faz diferença se nós somos construtores prudentes ou se nós somos construtores insensatos. Todos nós temos e todos nós teremos tempestades em nossas vidas. Todos nós teremos ou já tivemos aflições, tensões, decepções, perdas, tentações, temores. Todos nós já tivemos isso.
nós. Então a tempestade, ela vem para todos. Ser cristão não é blindagem de problema. Se te falaram isso, não é verdade. Cristão passa por problema, passa por dificuldade, passa por tempestade. Então eu queria falar para você que ser cristão é saber que as tempestades virão para todos nós, mas Cristo nos sustentará. O Espírito Santo nos ensinará, nos consolará no meio das situações. E nós passaremos pelas tempestades. Se você está passando por um momento de tempestade em sua vida, eu quero te falar que a palavra de Deus diz que você vai passar por isso, que Cristo vai te sustentar, que o Espírito Santo vai usar isso para te ensinar algumas coisas. O Espírito Santo vai te consolar, e o Espírito Santo vai te fazer chegar aonde você precisa chegar. Passaremos, nós passaremos. Você pode falar por isso? Eu tenho certeza que eu passarei por essa dificuldade. Eu não vou cair, porque eu estou firmado na rocha que é Jesus. Concluindo essa mensagem, eu queria falar para você uma coisa. Da mesma forma que a rocha debaixo de uma casa não impede a tempestade, mas é sustentação para essa casa a obediência e a prática daquilo que Jesus fala, não impedirão que você tenha problemas, mas te sustentará quando esses problemas vierem. Você está firmado na rocha com Jesus. Amém? Não se deixe enganar. Às vezes falam algumas coisas mirabolantes, mas a verdade da Bíblia que a gente pode ver é isso. Nós não somos blindados dos problemas, mas passamos. Amém? Passamos por ele. Jesus vai te sustentar. Amém? E eu queria falar mais uma coisinha para a gente encerrar. Lucas 6,49 fala algo que eu queria pensar com você. No momento em que a tempestade deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. Mateus, ele não usa esse termo completa. Mateus fala, e foi grande, né, a sua queda, uma coisa assim. Isso me levou a pensar em uma coisa. Lucas, ele quis passar algo a mais sobre a verdadeira tempestade que nós devemos temer, a meu ver. Não é simplesmente a tempestade dos problemas, das dificuldades, das lutas, das provações, das tentações. Elas vêm, e nós sabemos disso. Mas eu acredito que Lucas, quando ele narra, e ele fala assim, e a casa caiu, e a sua destruição foi completa, total. Não havia mais possibilidade de reconstrução.
É isso que Lucas queria dizer. Então, a verdadeira tempestade que eu acredito que Lucas está querendo trazer aqui é aquele dia quando que nós vamos nos encontrar com Jesus, no juízo final. Acredito que Jesus vai perguntar assim para nós: o que você fez com a minha palavra que você ouvia? Que você ouvia? Somente aqueles que praticam a palavra de Deus, que vivem os ensinos. Eu não estou falando aqui na questão de legalismo, eu não estou falando isso. Eu estou falando da gente viver dia a dia, dentro da nossa realidade, como homens, como pessoas, de vivermos, de praticarmos as palavras de Jesus. Você lembra o que Jesus falou? Jesus falou: aquele que ouve e pratica. Amém? Então eu não quero que você saia daqui complexado. Eu não pratico. Eu quero que você saia daqui sabendo que o Espírito de Deus está dentro de você. Aleluia. E que Ele te ajuda a praticar a palavra de Jesus. É por isso que um dos nomes que o Espírito Santo tem é ajudador. Paráclitos, ajudador. Aquele que está ao lado para ajudar você. Então, Deus quer que você viva a palavra de Deus. Deus quer que você viva os ensinos de Jesus. Então, quando nós vivermos isso em nossa vida, isso nos dará estabilidade, segurança e equilíbrio nessa vida aqui, na vida que você vive, do seu trabalho, da sua casa, da sua família. Quando nós vivermos a palavra de Deus e buscarmos viver, isso nos dará essas qualidades aqui, estabilidade, equilíbrio, dará. Mas mais do que isso, essa palavra te dará vida eterna, ao lado daquele que é a rocha, que é o seu alicerce. Você vai viver lá com Ele eternamente, porque você viveu as suas palavras. É isso que Lucas está falando. Então olha, certamente eu tenho plena convicção de que nós ouviremos isso no juízo final. Venham, benditos de meu Pai, recebam por herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Vamos escolher? Vamos escolher basear a nossa vida, mudar a nossa personalidade, para termos essa firmeza na vida que Deus quer dar a você. Para isso, o que temos que fazer? Buscar o Senhor. Falar: Senhor, eu preciso que o Teu Espírito Santo me ajude, Senhor. Eu preciso viver a Tua palavra. Eu preciso estabilizar a minha vida. Ela está desequilibrada, Senhor.
Eu quero firmar a minha vida, a minha casa sobre Jesus. Amém? Então, eu queria convidar você a orar nessa noite. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Vamos orar. Venham, benditos de meu Pai, recebam por herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. É isso que você vai ouvir naquele dia, quando Jesus voltar. Se você firmar a sua vida sobre Jesus, é isso que você vai ouvir. Vamos orar? Eu queria que você orasse. Você fale com Deus. Eu não sei como está a sua casa, mas uma coisa eu sei: ela pode se firmar na rocha que é Jesus. Então, se você está aí um pouco fora, hoje é o momento de você voltar, de você recolocar os seus alicerces sobre Jesus, de você colocar a sua visão de mundo sobre Jesus, de você colocar a sua personalidade sobre Jesus, quem você é, a sua identidade sobre Jesus. Fale com Deus. Fala do seu desejo de fazer isso. Glória a Deus. Amém. Queria orar com você, de olhos fechados, como você está. Eu queria saber se alguém quer que eu ore por você. Amém. 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 Glória a Deus. Senhor Deus, nessa noite eu oro por esses irmãos que levantaram suas mãos, falando, Senhor, com esse ato de que desejam, Senhor, arrumar algumas coisas, colocar sua vida sobre a rocha que é Jesus. Então, Espírito Santo de Deus, eu oro para que Tu estejas vindo com poder e graça sobre estas pessoas, em nome de Jesus, trazendo, Senhor, capacitação sobrenatural do alto, Senhor, para caminharem nas Tuas palavras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Pastor Edivaldo. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Vamos orar, né? Vou abençoar, dar a bênção apostólica. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite, Senhor. De cada um de nós que aqui estamos, Deus, não queremos ser só ouvinte da Tua palavra. Nós queremos ser praticantes da Tua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela palavra que foi ministrada em nosso coração nesta noite, Senhor. Eu creio, Senhor, que nós não sairemos daqui como nós aqui entramos nesta noite, porque nós vamos sair daqui firmados na rocha que é Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus
esteja com todas as igrejas da face desta terra. Não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diga amém, e graças a Deus.